Agora dá para a gente compartilhar a sala, tá, pessoal? Pronto, podem começar, viu? Posso só falar a ordem, gente? É a Andressa na abertura, a Andressa na abertura, a Osidéria na direção, a Dani no relaxamento e a Roberta no evangelho. Tá bom? Cecília, o Sibéria vai fazer a vibração depois do relaxamento? Vai. Tá bom. Daí você chama ela, tá? Tá bom, combinado. Andresa, pode começar? Pode. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar o texto que eu escolhi para abertura. Boa noite a todos. Eu vou ler o texto psicografado por Chico Xavier, está no livro Pensamento e Vida. Não dá para ouvir. Andresa, ficou mudo de novo. Não dá para ouvir nada. Agora acho que voltou, Andresa. Acho que foi porque compartilhou a tela, deu algum problema aí. Fala alguma coisa. Não. Então compartilhe a tela, alguém lê, alguém faz a leitura. Quer que eu leia? Eu tenho aqui. É o instrução, não é? Isso. Eu vou ler. É o capítulo 4, instrução. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo, em favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra. A desdentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir
são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se, ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passam por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungam a intimidade e, ainda hoje, consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilatam a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos paladinos da luz. Vamos então à nossa prece com a Osibéria e às nossas considerações iniciais. Boa noite a todos, né? Sejamos bem-vindos a essa reunião virtual. Como nós vimos, já tivemos a Cecília fazendo uma leitura para nós, e logo em seguida teremos a Roberta fazendo a explanação do Evangelho. Logo após, então, estaremos mais abastecidos com esse combustível maravilhoso do amor, que o Evangelho Ela já acabou de falar? Acho que ela caiu. Bom, vamos então fazer. Ah, agora voltou. melhorou. Acho que assustou com o que eu estava falando. Bom, então... Osibéria, começa de novo, viu? Que caiu, acho que cortou uma boa parte do que você falou, tá? Então, mais uma vez, boa noite, né? Sejamos bem-vindos à nossa reunião virtual.
tivemos a Cecília fazendo para nós uma leitura. Logo após, então, teremos a explanação do Evangelho, que será feita pela Roberta. Então, estaremos mais abastecidos com o combustível do amor que o Evangelho nos fornecerá. Então, teremos um relaxamento, que será feito pela Daniele. Após o relaxamento, teremos as vibrações, os passes virtuais e o encerramento. Podem pôr a água a ser fluidificada. Então, vamos serenando as nossas emoções, respirando fundo, nos ligando à espiritualidade presente em nossos lares, para que sejamos envolvidos pela luz divina de Jesus, que sejamos fortalecidos, a fim de que possamos colher todas as benesses oferecidas nesta noite. Graças te rendemos, Jesus, por essa oportunidade bendita. Permaneça conosco, Mestre, agora e sempre. Assim. Roberta, é todo céu. Bem-vinda. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 17 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, itens 1 a 10. Sede perfeitos. Esse capítulo vai falar a respeito da prática do Evangelho. Kardec começa esse capítulo falando das características da perfeição, iniciando com a seguinte fala de Jesus, que aconteceu no Sermão do Monte e está no Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa talvez seja a lição mais desafiadora do Evangelho. Como ainda é difícil perdoar de coração, né? E Jesus termina esse primeiro item falando o seguinte: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Destacando, assim, que o perdão é uma das características para a perfeição. Mas será que conseguiremos ser perfeitos como nosso Pai? É claro que nenhuma criatura vai conseguir se igualar ao Criador. Mas não foi bem isso que Jesus quis dizer. Segundo alguns estudiosos da vida de Jesus, quando ele dizia o meu Pai, ele estava se referindo ao Pai que ele já na sua evolução conhecia. Quando ele dizia o vosso Pai, quer dizer que ele estava falando do Pai que nós conhecemos, que nós já entendemos. Então, na verdade, a perfeição que ele pede a nós é aquela que nós já conseguimos entender, conseguimos imaginar. O entendimento da perfeição, então, é diretamente proporcional com o desmaterializar-se. A nossa visão muda conforme a nossa evolução. Portanto, Jesus nos estabelece uma meta eterna. Quanto mais o espírito cresce, mais cresce também a nossa noção de perfeição. Perdoar o nosso inimigo não é uma utopia, mas é um caminho necessário sem o qual nós não alcançaremos novos horizontes na nossa evolução. Comecemos então por não alimentar mágoas e ressentimentos. É fácil? Não é. Mas Jesus só nos pede um passo a cada dia.
Talvez fique mais fácil se entendermos que o erro não representa a pessoa que errou por completo. Ela pode ter várias características, várias virtudes. Ela não é só aquele momento do erro. Entender que também nós somos imperfeitos, então nós também erramos e nós também necessitamos de perdão. E entender principalmente que Deus ama o nosso inimigo tanto quanto nos ama, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Kardec, continuando o capítulo, vai falar sobre as características do homem de bem, citando várias. Eu vou aqui falar as principais. É aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. É aquele que perdoa. É o que respeita todos os deveres do seu semelhante. É aquele que sabe enxergar além das aparências do momento. Quer dizer, ele enxerga o potencial de cada pessoa, mesmo que naquele momento ela tenha cometido um erro. O homem de bem é aquele que se compromete com o seu aperfeiçoamento. E ele é humilde, porque ele sabe que esse aperfeiçoamento é contínuo. É aquele que transforma o seu trabalho em algo de bom para a humanidade. Enfim, é aquele que tem sempre em sua mente a seguinte frase: aos outros eu dou o direito de ser como querem ser, mas a mim o dever de ser cada dia melhor. E para ser um bom espírita, é necessário ter as mesmas características do homem de bem. Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Na parábola do semeador, contada por Jesus, também está descrita no Evangelho de Mateus, ele dizia: um belo dia, um semeador saiu a semear. E na época de Jesus, era costume jogar as sementes no terreno para depois tratar a terra, tá? Então, ele lançou semente por todos os lados. Algumas caíram ali à beira do caminho, onde havia uma terra batida e muito dura. Outras caíram um pouco mais além, por entre os pedregulhos. Outras caíram numa região que continha espinheiros. E outras caíram numa terra boa. A semente que foi lançada, ela é comparada com a palavra de Deus, que pode ser resumida nos 2 primeiros mandamentos unidos em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os diferentes solos somos nós. Aquela semente, aquele solo, né, da beira do caminho, né, todo batido, seco, são aquelas pessoas que não conseguem absorver os ensinamentos da semente, né? E ela não consegue se enraizar. Aquele solo, pedregulho, são os espíritos que até conseguem fazer com que a semente dê raízes, mas essas raízes não conseguem se aprofundar. Então, vem a primeira intempérie, o primeiro problema, e a semente morre. Aqueles que receberam a semente, os espinheiros, são aqueles que conseguem entender a palavra, conseguem fazer com que ela se enraize, mas vêm os problemas do mundo e abafam
o crescimento dessa semente e ela morre. Aqueles, então, que são a terra boa, são os espíritos que conseguem entender, né? Conseguem fazer com que essa semente cresça, floresça e dê frutos. Alguns 100 para 1, outros 60 para 1 e outros 30 para 1, conforme for o seu entendimento da palavra de Deus e as suas escolhas. Então, para ser perfeito, é preciso saber perdoar, ser um homem de bem e entender qual o seu dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma e, em seguida, para com o seu semelhante. O dever começa para cada um exatamente no ponto em que ele ameaça a tranquilidade ou a felicidade do seu semelhante. Nós precisamos saber utilizar muito bem o nosso livre-arbítrio para não descumprir o nosso dever. E o nosso dever tem tudo a ver com a palavra de Deus. Kardec, nesse capítulo, também fala das virtudes, que são um conjunto de qualidades essenciais que constituem um homem de bem, que é ser bom, ser trabalhador, ser humilde, sóbrio e caridoso. Enfim, é aquele que pratica o bem com o desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Aquele que busca a perfeição sabe que, se ocupar uma posição superior, ele tem deveres a cumprir, e o principal deles é dar o exemplo. E se ele ocupar uma posição inferior, ele sabe que deve cumprir as suas obrigações, e a principal delas é também dar o exemplo. No mundo de hoje, todos os que almejam pela melhora, pela reforma íntima, eles devem viver com a consciência tranquila, né, limpa, e procurar viver em sociedade. Não adianta se isolar, porque só vamos conseguir só vamos ter certeza se estamos fazendo a nossa semente florescer e dar frutos, se entrarmos em contato com o nosso semelhante, né? E colocarmos em prática a palavra de Deus. Para terminar, eu queria ler um texto para vocês, tá? Não se entregue ao sofrimento. Se for preciso, chore. Chorar, às vezes, alivia e te faz pensar melhor. É preciso chover para que o céu fique limpo e estrelado. E, geralmente, depois das tempestades, podemos ver lindos arco-íris. Sempre penso neles como um recado de Deus, dizendo: força, eu estou aqui e o seu futuro será cada vez mais colorido. Depois das lágrimas, os sorrisos tendem a aparecer. O mal, como dizem, pode durar uma noite, mas o bem certamente virá junto com o primeiro raio de sol. Seja forte, nós somos os trabalhadores da última hora. Seja otimista, depois que tudo acabar, ficarão as lições que, se bem empregadas, farão o caminho bem mais leve. Siga em frente. Você pode. E Deus tem certeza disso. Obrigada. Depois desse evangelho maravilhoso, vamos então agora fazer o nosso relaxamento. Eu peço então que todos se coloquem de uma maneira confortável, que fechem os seus olhos, que respirem calma e profundamente
relaxando os pés, as pernas, os quadris, sentindo uma leveza e bem-estar, relaxando também os ombros, o pescoço, respirando calma e profundamente. Podemos então sentir o ar entrando, invadindo todas as nossas células, trocando, refazendo as nossas energias, trazendo bem-estar, tranquilidade e muita leveza. Com o corpo leve e relaxado, podemos agora sentir o nosso corpo flutuando levemente, flutuando pelo ambiente onde estamos, nos transportando para uma linda e bela floresta. Um dia de sol, um sol leve que toca a nossa pele, animais diversos, canto dos pássaros e uma grama fofinha tocando os nossos pés. Caminhamos tranquilamente, contemplando a paisagem, admirando a natureza dada para nós pelo Criador. Nesse momento, respiramos profundamente esse ar limpo, leve desse lugar tão cheio de beleza e esplendor. Ao caminhar mais um pouco, nos deparamos com uma cachoeira de águas límpidas, cristalinas. Podemos ouvir agora o seu som e sentir a sua água tocar os nossos braços. Neste momento, resolvemos lavar o nosso rosto, nos refrescar e sentir essa sensação de bem-estar e tranquilidade. Ao olharmos para a água, podemos ver nesse momento a imagem do Mestre Jesus, que nos olhando fixamente nos olhos, nos acarinha e nos dá a certeza de que está ao nosso lado, caminhando conosco, nos auxiliando nos nossos momentos. Assim, felizes, podemos mentalmente dizer: eu sou luz, eu sou equilíbrio, eu sou saúde, eu sou paz. Felizes com esse encontro com o Mestre, seguimos adiante na nossa caminhada e, para nossa surpresa, nos deparamos com um lindo campo de girassóis dourados, com esse sol lindo, e entre eles podemos ver todas aquelas pessoas que nesse momento são tão importantes para nós, encarnados ou desencarnados. E então corremos ao seu encontro e nos abraçamos felizes, alegres, com uma sensação de bem-estar, de felicidade. Sorrimos juntos, caminhamos mais um pouco por esse campo de girassóis e então, respirando calma e profundamente, com toda a leveza que podemos sentir, e agradecidos que estamos por essa viagem,
neste momento, de olhos fechados ainda, continuamos nessa sintonia e podemos acompanhar as vibrações da noite. E assim, nos sentindo completamente fechados, fortalecendo os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos formar uma grande luz e que nesse instante a espiritualidade presente em nossos lares se una a nós em benefício de todos. Vibramos o nosso planeta Terra, que todo o seu contorno seja envolvido nessa luz purificadora, a atmosfera de todas as águas do nosso planeta, trazendo para nós novas energias para que todos os seus governantes possam realmente encontrar medidas assertivas para que possa atravessar toda essa fase negativa em que nós nos encontramos, vibrando luzes, forças e equilíbrios a todos os profissionais e trabalhadores da área médica, fortalecendo todos os leitos dos hospitais, a todos os enfermos que se encontram em leitos de dor, nos hospitais, nas casas de saúde, em seus lares. Vibramos pelo amparo à velhice desamparada, especialmente nessa fase que estamos atravessando, a todas as crianças, que nós possamos ser fortalecidos em nossas lutas e assim, imbuídos desse sentimento, vamos pedindo a espiritualidade que conosco compartilham esta hora, que possam purificar as águas para o nosso tratamento, porque esses nossos amigos espirituais presentes em cada lar possam, nesse instante, administrar o passe coletivo em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos reunidas nossas esperanças, a nossa fé. Estamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade bendita que nos deu, semeando sempre a tua luz nos nossos caminhos, a fim de que sejamos cada vez mais no retorno até o Pai Criador. Tenhamos uma semana de muita paz e bastante alegria. Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi uma excelente reunião, né? Excelente reunião. Boa Estejamos noite. todos juntos na próxima semana. Boa noite a todos. Uma boa semana. Boa semana. Boa noite.